Hoje é sexta-feira 13, e como eu falo bastante sobre desenhos nesse canal, gostaria de falar sobre um episódio que se aproxima dessa temática de terror para combinar com essa data. Eu não achei nenhum com temática de sexta-feira 13 em si, mas vou falar sobre um episódio que botou medo em muita gente, inclusive em mim, o episódio do Alce em Hora de Aventura. Se tem uma coisa que Hora da Aventura sempre soube fazer muito bem, era pegar uma ideia estranha e transformar aquilo em algo perturbador. E quem assistiu o desenho quando era mais novo, provavelmente lembra de alguns episódios que tinham uma energia meio estranha. Quase como se do nada o desenho resolvesse brincar com o terror psicológico. E um dos episódios que mais fez isso foi Ninguém Te Ouvindo, da terceira temporada. Só que muita gente nem lembra do nome do episódio, porque ele acabou ficando conhecido por outro motivo. Ele virou o episódio do Alce Psicopata. Bom, tudo já começa de um jeito meio caótico. Finn e Jake estão correndo atrás de um Alce que aparentemente está causando problemas no Reino Doce. Mas não é aquele tipo de ataque comum de criaturas do mundo de O. O Alce simplesmente está andando pelo reino lambendo todo mundo. O que já é estranho por si só, porque ninguém entende exatamente o que ele quer. No meio dessa confusão, Jake acaba caindo e bate a cabeça. E logo depois, o Alce pisa nas pernas do Finn com tanta força que as duas quebram. Isso acontece logo no começo do episódio, de um jeito até meio chocante, porque você não espera ver isso nos primeiros segundos do episódio. A cena mostra claramente o Finn ficando com as pernas destruídas, e logo depois o Alce ainda arremessa ele contra uma parede, deixando ele inconsciente. Quando o Finn acorda, ele tá no hospital com as pernas engessadas, o que é até esperado depois do que aconteceu. Só que rapidamente ele percebe que tem algo muito errado ali, porque o hospital tá completamente vazio. Não tem médicos, enfermeiros, não tem ninguém no hospital. Achando aquilo estranho, Finn sai do hospital e começa a andar pelo Reino Doce procurando qualquer sinal de vida. Mas quanto mais ele anda, mais estranho tudo parece. Todas as ruas estão vazias, as casas abandonadas e não existe nenhum som vindo de nenhum lugar. Para um lugar que normalmente é cheio de personagens andando para todo lado, ver o reino completamente abandonado cria uma sensação bem desconfortável. Depois de andar um pouco, ele finalmente encontra alguém, o Jake, que está revirando um monte de lixo como se nada tivesse acontecido. Finn fica aliviado de ver que pelo menos o amigo ainda está ali, então ele pergunta o que aconteceu com todo mundo. Só que a resposta do Jake não faz o menor sentido. Jake diz que ninguém desapareceu de verdade. Segundo ele, todo o povo doce está apenas escondido porque estão preparando uma festa surpresa para ele. O detalhe é que não é aniversário do Jake. Mesmo assim, ele está completamente convencido de que aquela festa está sendo preparada, e que a única forma de fazer todo mundo aparecer é agir como se ele realmente estivesse sendo surpreendido. Finn até estranha a situação, mas no começo ele tenta seguir a lógica do Jake, talvez pensando que as coisas realmente possam se resolver de algum jeito. Só que conforme o tempo passa, fica cada vez mais claro que Jake não tá bem da cabeça, provavelmente por causa da pancada que ele levou quando caiu durante o ataque do Alce. Então eles decidem acampar por ali mesmo. Durante a noite, Finn começa a ouvir vozes vindas do esgoto, como se alguém estivesse pedindo ajuda lá embaixo. Ao mesmo tempo, o Alce aparece novamente por perto, observando tudo de longe, como se estivesse apenas esperando alguma coisa acontecer. Em certo momento, Finn decide contar para Jake sobre os barulhos que ouviu, só que a reação do Jake é completamente estranha. Ele entra em pânico e começa a dizer que Finn não pode falar sobre aquilo, porque se ele estragar a surpresa da festa, talvez todo mundo nunca mais apareça. E é nessa conversa que Jake solta uma frase que muda completamente a percepção do episódio. Ele diz que está esperando essa festa há 6 meses. Nesse momento surge uma dúvida bem perturbadora. Será que Finn realmente ficou 6 meses desacordado depois do ataque? Ou o Jake está simplesmente delirando por causa da pancada? O único indício de que o tempo passou é que em certo momento Finn quebra o gesso e percebe que suas pernas já estavam curadas. Mas não é confirmado que foram de fato 6 meses. Enfim, logo depois, o Finn decide investigar por conta própria os sons que estavam vindo do esgoto. Quando entra lá embaixo, ele finalmente descobre o que aconteceu com todo o povo doce. Todos eles estão presos no teto, cobertos por uma espécie de gosma laranja que parece estar drenando a energia deles. A cena é bem desconfortável, porque todos estão conscientes, mas completamente imobilizados. Quando Jake aparece logo depois, Finn acha que ele fez aquilo, já que claramente ele não tá pensando direito. Então ele simplesmente dá um soco na cara do amigo, o que por algum motivo faz o Jake voltar ao normal. Só que quando eles perguntam pro mordomo Menta o que realmente aconteceu, ele revela que o Jake não teve nada a ver com aquilo. Quem fez tudo aquilo foi o Alce. E é nesse momento que o episódio fica ainda mais bizarro. O Alce aparece novamente, do escuro, só que dessa vez ele simplesmente fica em pé, como se fosse uma pessoa normal. Em seguida, ele tira algo dos cascos, revelando que na verdade aquilo eram luvas, e que dentro desse casco são na verdade mãos humanas.
Por algum motivo, essa revelação é uma das partes mais perturbadoras do episódio inteiro. Talvez porque durante o tempo todo ele parecia apenas um animal esquisito. E de repente você percebe que tem algo muito mais errado ali. Depois disso, acontece uma pequena luta. O Finn parte pra cima do Alce enquanto o Jake tenta libertar o Povo Doce. E no meio dessa confusão, 2 tijolos acabam caindo na cabeça da criatura, deixando ela inconsciente. Então eles arrastam ele pra água e ele desaparece pelo buraco do esgoto. O mais curioso é que o episódio simplesmente termina depois disso. Ninguém explica o que exatamente aquela criatura era, de onde ela veio ou por que caralhos ela estava fazendo aquilo correndo doce. O Alce nunca mais aparece na série, pelo menos não que eu tenha visto, e tudo volta ao normal, como se aquele evento extremamente estranho tivesse sido apenas mais um dia comum em Hora de Aventura. Enfim, eu sei que o tema não é de Sexta-feira 13, mas mexe um pouco com essa sensação de terror psicológico. Eu acho bem interessante como Hora de Aventura tem uma licença poética para inserir um personagem novo completamente do nada, mostrar consequências sérias dessa criatura solta nesse mundo, e no mesmo episódio sumir com ela. O desenho tem uma liberdade que eu não vejo em nenhum outro além de apenas um show, e isso me fascina bastante. Esse episódio com certeza marcou muita gente, pois assim como o Alce apareceu do nada, ele também sumiu do nada, deixando aquela sensação esquisita depois de assistir. Pra mim, esse é um dos melhores episódios com histórias soltas em Hora de Aventura. Digo soltas porque não se encaixa na lore do desenho, mas me conta aí o que você acha desse episódio. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e tchau!